Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Stop here right now, please. Perfeito ele era nos caminhos dele, desde o dia em que foste criado, até que se encheu iniquidade, até que se achou iniquidade nele. E vamos ver? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu, tem Bíblia, a tradução vai falar assim, se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, Isaías capítulo 14, verso 13, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Era belo, lindo e maravilhoso, como a palavra do nosso Pai assim o fala. Imagine, sabe o que ele era? Querubim da guarda ungido, aqueles que voava com o Eterno, 6 asas, 2 cobria a arca, 2 cobria o rosto do Eterno e com 2 ele voava com o Eterno. E aí sabe o que acontece? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante do rei te pus para que te contemplem. E aí? Agora você sabe que Deus não criou o mal, que Deus não criou Satanás, que Deus não criou a serpente, que Deus não criou o homicídio, o assassínio, o roubo, o furto, o bandido, o ladrão. E de antemão aqui, ó, quando você nasceu ateu, você nasceu ateia, todos os bandidos nasceram ser um bandido, matando, roubando, estuprando, todo mal por aí afora, não, né? Todos nós nascemos, foi uns bebês lindos, belos e maravilhosos, não foi? Tirando a exceção por aí afora, não? Porque eu te digo uma coisa, rapaz, eu não me acho feio não, mas gatão também eu não sei não. Mas imagine eu nascendo, uma criaturinha, um bebezito bem ninito. Como que não era? Imagine, imagine. E aí, dá para você entender agora? Dá para você entender como é que a banda toca? Ninguém nasceu matando ninguém. Ninguém nasceu estuprando ninguém. Ninguém nasceu falando mal de ninguém. Ninguém nasceu roubando. Só que, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, vendo tudo de ruim no mundo, na sua mudança de personalidade, que atingiu ali a sua idade de mudar a sua personalidade, fez a sua escolha de ser um ateu, de ser uma ateia, de ser um assassino, de ser um estuprador, de estuprar, de matar, de roubar. Vai colocando tudo no pacote que não presta por aí afora. E aí sabe o que acontece? Quem está por trás de tudo isso aí? O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Só que a notícia é boa para mim e para você, que a Bíblia fala, é que vai chegar o dia que já está marcado, dia, hora, mês e ano, segundo, milésimo, minuto e tudo. Que o nosso grandioso Deus
vai destruir todo o pecado com o pecador. O falso pastor, o falso profeta, a besta do Apocalipse, vai botando tudo num pacote só. Satanás e seus anjos. E quem são os anjos de Satanás aí, Edinaldo? Fora os que foram caídos com eles? Com ele? Todo que morrer na prática do homicídio, do estupro, do assassino, do roubo, do ateísmo, da incredulidade, de tudo que não louva e não glorifica o Senhor. Todo esse grupo é anjo de Satanás. E já morreram pessoas assim, sendo anjos de Satanás, sendo filhos de Satanás, porque a Bíblia, Senhor, diz, 1 João, capítulo 3, verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E nem o que não ama a seu irmão. Vê o vídeo anterior, que você vai se deparar bonitinho no tema. E sabe o que acontece? Se você ver nas redes sociais, tem pessoas declaradamente, assumidamente, que prefere ficar com Satanás do que ir para um lugar de paz. Ainda fala assim, o que eu vou fazer no céu? Que é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, não tem festa, não tem prostituição, não tem mulheres, não tem nada disso que nós estamos vivendo aqui. Só que é tudo que Satanás quer, sabe por quê? Porque se uma pessoa morrer na incredulidade, no ateísmo, só vai ser assadão mesmo com ele, ponto final e acabou. E Deus, Ele não tem prazer na morte do perverso. Deus, Ele não tem prazer na morte do perverso. Deus, Ele não tem prazer na morte do perverso. Vamos ver aqui. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Uma pergunta. Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E já de antemão aqui, a você que já matou, que já estuprou, que foi uma porcaria por aí afora, não foi à toa que esse vídeo caiu até você, não foi à toa que você chegou até aqui. Porque Cristo nos quer com Ele na eternidade. Você já pagou a tua pena. Você já está solto ainda pagando a tua pena. E já caiu dentro do teu coração o arrependimento, que é o primeiro passo. Você reconheceu, eu sou uma porcaria, eu sou uma tranqueira, eu sou uma praga, fiz coisa, Senhor, mas eu me arrependo de tudo, do fundo do meu coração, from the bottom of your heart. Eu me arrependo do fundo do meu coração, Senhor. Pai, eu sou teu filho, Pai, me perdoa. Se você for sincero, reto, honesto diante do Eterno. O que a palavra de Deus falou para nós aqui agora? Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para lá, nem para lá, nem para trás. Por quê? Porque tudo que o inimigo vai querer colocar na tua jornada após você aceitar a graça, a Cristo, é querer colocar dúvidas na tua cabeça da tua salvação. Você matou, você estuprou, você foi uma porcaria por aí afora. Mas lembra da sinceridade do teu coração. Cristo, Ele é justo, não é injusto. Cristo não quer que nem eu e nem você vivemos relembrando dos nossos passados, dos nossos pecados, das nossas porcarias. Sabe por quê? Porque nem Ele mesmo se lembra. Se Ele não se lembra,
que é o autor da vida, o nosso Pai, o nosso Criador, nós iremos ficar presos no passado? Não. Sabe por quê? Porque ele faz isso aqui conosco. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que ele não se lembra? Porque ele faz isso aqui, ó. O que ele fez com os meus pecados, com a minha podridão, e faz se eu ainda praticar podridões por aí afora, ou quer seja ela grande ou quer seja pequena. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém. Até onde conseguiram medir foram 12.000 metros, 12 quilômetros de profundidade no mar. Acaso o homem tem alguma tecnologia para ir lá buscar alguma coisa a 12.000 metros de profundidade? Ou você acha que algum homem iria se atrever de pegar o pecado de alguém lá que não vai encontrar nas profundezas do mar? Imagine se o mar for muito mais fundo do que isso. É assim que o nosso Pai, ele está disposto para fazer comigo e com você. E eu te peço, não demore, aceite-o como seu Salvador. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar nenhum. Olha. Exclusivamente para a graça. Para lugar nenhum aqui na terra você não olha. Olha exclusivamente para a graça, para Cristo. Ainda que você não veja Ele, que nós não vemos, mas nós sentimos a presença dEle. E olhar para o alto e falar, Pai, obrigado porque o Senhor morreu por mim no madeiro. E em um futuro tão próximo, eu estarei com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Ó. E aí, pegou? Que Deus não criou o mal. E aí, pegou que Deus não criou o mal? Dá para você ver o tamanho do problema? Deus criou o quê? Um anjo lindo, belo e maravilhoso, que até hoje ele se transforma em quê? Em um anjo de luz. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, se transfigura em um anjo de luz. Ele era lindo, belo e maravilhoso. Só que, na inveja dele, perdeu todo o privilégio. Agora, esse privilégio que ele perdeu lá em cima está aguardando a mim e a você. E o nosso Pai está colocando os últimos detalhes na minha mansão e na tua mansão. Imagine uma casa aqui que é feita aí com 10 anos, um prédio que é feito com 10 anos de luxo. Até estoura muito aí, 10 anos, um prédio de luxo aí, lindo e maravilhoso. Imagine, 2.000 e poucos anos, até o nosso Pai vinha nos buscar. 2.000 e poucos anos, Ele fazendo a minha morada e a tua morada. Colocando os últimos detalhes. E aí nós não vamos precisar trabalhar para comprar nada, isso, aquilo, outro. E aí você vai viver a vida regalada como você verdadeiramente almeja que assim fosse aqui nessa terra, cheia de pecado, de podridão e de imundícia que jaz no maligno. Que nós venhamos ter essa certeza. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que ele não tem nada de bom para nos oferecer, que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Aí sabe o que acontece?
ele foi procurar um jeitão. Para você que não tem o conhecimento, não era só a intenção dele, não era só que o nosso pai Adão e nossa mãe Eva morressem aqui nessa terra. O plano dele era muito maior do que você possa imaginar. Talvez você nunca tenha ouvido isso por aí afora que você vai ouvir aqui agora. Vamos lá para você ver qual era a intenção dele? Vamos? Vamos lá para você ver qual era a intenção de Lúcifer lá no Jardim do Éden? Para você ver. Gênesis capítulo 3, verso 21 ao 22. Só que nós vamos ler onde começou. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4. Olha só o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Uma pergunta. Não comerás de toda árvore do jardim? Pegaste manha. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Preste bem atenção. Para você ver o tamanho da artimanha. Qual foi a resposta da nossa mãe Eva? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí no verso 4, o que a serpente falou? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Só que a astúcia da serpente, a nossa mãe Eva não pegou. Porque a serpente tinha razão. Ela não ia morrer naquele instante ali, como ela não morreu naquele instante de comer o fruto. Aí sabe o que acontece? Desobedeceram a lei do nosso pai, não foi? Agora, olha que o problema não é você pecar e ter o seu pecado perdoado. O problema é a consequência do pecado. É perdoado o pecado. Lembra do caso do nosso irmão Davi? Com Batseba? Foi perdoado o pecado. Mas, enquanto haver gerações aqui, descendentes deles aqui nessa terra, dele aqui nessa terra, faca, facão, espada, tiros e por aí vai. Mas ele foi perdoado, não foi? Foi perdoado. Sabe o que a palavra de Deus tem para dizer para mim e para você neste exato momento? É que nós temos que ser vigilantes, porque o nosso Pai, ele é poderoso, perdoa os nossos pecados, mas o problema não é só o pecado, é as consequências do pecado. Vamos ver aqui o que a palavra, o que o inimigo da nossa alma queria? Vamos. Ele queria que todo o globo terrestre tivesse sobre o domínio dele. Talvez você, só se você já assistiu nossos vídeos por aí afora. Só para você ver o tamanho da artimanha de Satanás.